Vamos falar então sobre revelação natural, até porque a gente, naquele papo com Pannenberg, depois com Karl Barth, a gente acabou falando um pouquinho sobre isso. E aí, Norman Champlin, na Enciclopédia de Bíblia e Teologia e Filosofia, diz o seguinte: talvez possamos taxar de revelação natural toda a revelação geral. Usualmente, porém, essa expressão, revelação natural, limita-se às revelações dadas por meio da natureza. Opa, obrigado. Valeu. E aí, antes da gente continuar falando de revelação natural, vamos ver aqui a revelação geral. Bem, de acordo com essa obra aqui de Champlin também, nós observamos o seguinte, né, que o humanismo negativo, o positivismo, o naturalismo, o materialismo, o comunismo e com frequência até a ciência têm negado a validade da revelação, seja ela geral ou especial. E essa negação origina-se, pelo menos em parte, da falta de conhecimento e da ausência de experiências com poderes espirituais. E aí, os estudos feitos no campo da parapsicologia têm surtido o efeito de mostrar que existem poderes imensos no ser humano. E nesse caso, por exemplo, a gente observa que o materialismo faz a gente pensar que não existe nada de misterioso, né, na vida. Só que é o seguinte: nem tudo vai caber dentro da nossa razão. E é nessa hora que o religioso vai ver algo sobrenatural, que o médico vai dizer que não encontrou respaldo na literatura médica. Ele não vai falar que foi milagre, né? Ele vai dizer: a gente não encontra nada disso na literatura médica, e assim por diante. Bem, revelação seria o desvendamento daquilo que era anteriormente desconhecido, o que vem a tornar-se conhecido por meios místicos, como as mensagens proporcionadas aos profetas em suas visões, sonhos, comunicações auditivas, intuição, pensamentos divinamente orientados, etc. A revelação pode vir através das agências da percepção dos sentidos, da razão, da intuição, mas com maior frequência ultrapassa essas agências. É como, por exemplo, você quando prega, de repente vem uma intuição, vem uma ideia, mas, por exemplo, vai que de repente acontece de você, com os sentidos, enxergar alguma coisa, ouvir alguma coisa. Então, daí onde os profetas, nem sempre eles estavam atuando só a partir da impressão, da intuição que eles tinham. Eles viam e ouviam algumas coisas de um modo que as outras pessoas não entendiam. E aí, vamos pensar na questão da revelação geral. O Logos, encarnado como Jesus Cristo, é o revelador geral, tanto dentro quanto fora de livros sagrados. Sua revelação não se limita às escrituras hebreu-cristãs, embora inclua as mesmas. Ele é a verdadeira luz vinda ao mundo, ilumina todo o homem. João 1,9. Cristo também nos revela a Deus na natureza, através da razão, da intuição, da história, das experiências místicas individuais, alcançando todas as pessoas, quer sejam religiosas ou não, conferindo a cada qual algum grau de iluminação. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Romanos 1,19. Lembra? Pannenberg? Vamos lá. Cristo nos revelou Deus e continua a fazê-lo. João 1,18. Deus é revelado até mesmo na porção mais excelente da filosofia grega e de outras filosofias também. Deus é revelado na natureza e em todas as facetas da ciência. Deus desconhece limitação e seus caminhos estão completamente fora do escopo de qualquer sistema estreito exclusivista. Deus revela-se mediante a verdade instilada na consciência humana. Seus caminhos são múltiplos, abrangentes, não sectaristas. Ou seja, Deus está sempre falando, seja você crente ou não. Deus está sempre se comunicando. Deus está sempre. A questão é sensibilidade. Tanto que eu não sei se dá para perceber que às vezes, conversando com alguém que não é crente, às vezes aquela pessoa, você fala assim: caramba, Deus usou esse cara. E às vezes você está conversando com um crente e fala assim: é você, Satanás. Está dando para entender? Então é um negócio estranho. E aí, nesse caso, a revelação geral é um termo todo abrangente
que alude a qualquer modalidade de revelação, incluindo a variegada atuação do Logos, mas que também abrange toda outra forma de atividade iluminadora possível. Considerada por esse prisma, a revelação é extremamente ampla. O mistério do Espírito Santo está envolvido nessa revelação geral, segundo o trecho de João 16:8, e seu contexto permite-nos deduzir. E aí vê também João 16:13. Assim, a revelação geral inclui o ministério do Espírito, que guia e influencia a racionalização do homem a respeito da natureza das ideias e do desígnio que há nas coisas. Aí talvez alguém diga, mas como assim o Espírito Santo está na revelação geral e não na especial? Porque o caso da especial tem a ver com aquela coisa clara que está ali. A Bíblia diz quem é quem faz o que vai acontecer. A geral já não está ali, mas é você na sua caminhada, seja você crente ou não. Se você é crente, o Espírito Santo está falando contigo alguma coisa que de repente não está na Bíblia, como por exemplo, acessa aquele site, vai lá na casa do fulano de tal, começa a conversar com o fulano sobre esse assunto, e aí? Está dando para entender? É assim, isso não está na Bíblia. Não sei se deu para entender. Eu acho que eu entendi o que o Champlin quis dizer aqui. Eu posso estar errado também, só que ele morreu. Então vamos lá. Aí nesse caso, se fosse Bíblia, o autor estava vivo, a gente podia trocar uma ideia, mas Champlin está em outra estação. Vamos lá. Seguindo aqui, né, em relação a esse caso, no entanto, essa revelação geral pode atuar somente por meio da razão, porquanto essa é uma grande capacidade dada aos homens por Deus, a qual pode operar com eficácia, sem qualquer influência mais direta do Espírito. Então, vou pegar uma coisa simples. O artigo que eu escrevi para a Unigran Rio, espero que o editor aceite, né? Tem isso também. Vou até ligar para ele para ver se ele aceitou. O nome do artigo, o título do artigo é A Arte de Viver. E aí eu estou falando ali, né, sobre a teologia popular no samba Clareou, de Serginho Meriti. E, por exemplo, fiquem tranquilos, não vou falar isso na igreja, tá? É na faculdade. Então, o que acontece? Aí, quando eu pego esse material, o que acontece? Eu estou tentando observar que há uma teologia, inclusive no aspecto popular. Tudo bem que eu não vou estar sambando, nem vou estar com o pandeiro para a mulata descer até o chão, não vou fazer nada disso. Mas agora, quando, digamos, você vê algumas afirmações, né, que, olha, a dor pode uma noite durar, mas eu sei que um novo dia sempre vai raiar, e quando menos esperar, clareou. Isso pelo menos me lembra o Salmo, que fala que o choro pode durar uma noite. Sem falar que Serginho Meriti foi criado por uma mãe que era, não sei se era corista ou diretora de música ou regente num coro de uma Assembleia de Deus. Então ele deve ter se familiarizado com as escrituras. E aí observa bem, a galera está lá, está sambando, mas quem garante que não está pensando sobre Deus é maior? E aí você pega, por exemplo, letras, como eu estava falando outro dia, né, até mesmo com a minha terapeuta, ela não falou nada porque ela não pode também dar opinião para mim, né? Ela só tem que me escutar. Aí nesse caso, eu estava falando para ela, por exemplo, você ouve uma música evangélica que fala que vai ter gente na plateia e você vai estar no palco, e vai estar todo mundo vendo como você é grande e tal, aquela coisa todinha, e vai se arrepender da por cima. E aí você vê um cara que a gente chama de ímpio dizendo que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Então observa bem como é que é o seguinte, a questão não é se existe, se por exemplo, Deus não fala com a gente na nossa igreja. A questão não é essa, a questão é que Deus está sempre falando, e nem sempre a gente vai estar ouvindo, e às vezes alguém que não é do nosso ambiente pode estar ouvindo, e de repente pode se permitir dar vazão a isso que está ouvindo, e está trazendo um pouco de luz em um momento tenebroso. E aí é como, por exemplo, quando eu escuto Ana Vilela dizendo: segura o teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto ainda estão aqui, porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Eu penso assim: caramba, não liguei para o meu pai essa semana, meu filho
não botei meu filho para falar no WhatsApp com o vovô, como é que vai ser? É bem diferente, vai lá, pega quem falou da minha vida é muito de pé. Tá dando para entender? Então, assim, eu não sei, pelo amor de Deus, gente, assim, não estou aqui acusando as irmãs que cantam isso. Eu só estou dizendo que, assim, observa bem como é que, assim, existem mensagens que não tocam na rádio evangélica, não são religiosas. Mas quem garante que o meu professor de matemática não está sendo usado por Deus para edificar a minha vida? Entende? Quem garante que aquele policial não está sendo usado por Deus para me ajudar, para me defender? Ou seja, Deus está sempre agindo, o diabo também. Mas o que acontece? Assim, e a questão é até que ponto a gente está aberto para ouvir, para detectar e para discernir. Então, eu não sei se deu para perceber. Se vocês tiverem alguma coisa para me julgar, fala depois, tá? Agora não, porque a gente está sem tempo. Então, em relação à revelação geral, nós falamos. Antes da gente falar da natural, vamos para a especial, antes da gente ir embora. Oh, meu Jesus! E aí, nesse caso, bem, revelação especial é aquela, de acordo com Champlin também, é a revelação que nos chegou por meio da tradição religiosa hebreu-cristã, ou, como diz o Bolsonaro, tá ok? Judaico-cristã, né? Apresentando a esperança messiânica e culminando no ministério do Logos encarnado. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Dentro dessa revelação especial, o poder remidor de Cristo mostra-se atuante através de sua missão tridimensional, na terra, no Hades e nos céus. Então a gente percebe aqui que sem a revelação especial não ia ter como a gente saber sobre Jesus. Então a gente tem uma explicação teológica, doutrinária, explicando a questão da nossa redenção, nossa salvação, que, por exemplo, o cara que está todos os caminhos levam a Deus, esse negócio todinho, ele não tem como discernir isso. Pela revelação especial é diferente. Por exemplo, qualquer um vai saber que há o sagrado. Se você for numa tribo primitiva, deu um raio, ele, opa, já vai fazer um altar. Para quem? Sei lá, mas tem alguém aí que está chateado comigo. Vou agradar. Deixa isso quieto. Aí não, aí ó, a implicância do baptista. E aí nesse caso, né, lembrei antigamente que era assim, né, batista e assembleano, você dava a paz do Senhor, o cara devolvia com boa noite. Você dava boa tarde, o cara devolvia com a paz do Senhor. E aí quando um estava de bermuda, o outro não cumprimentava. Graças a Deus isso passou, gente. Olha, glória a Deus. Eu prego em Assembleia de Deus, assembleano prega na minha igreja, graças a Deus. Ou senão quem vai falar, o outro, graça e paz, isso aí. Graça e paz é o cara que está mais ou menos. Aí tu falava assim, a paz, é a paz do Senhor, a paz. Exatamente. Oi? Aham. Aí você estava de calça comprida. Estava até o joelho. Aham. Eu e ela. Aí veio o grupo da Assembleia. Aí a gente passou a estar com o pequenininho na mão. A gente deu, Pai do Senhor. Fizeram assim. Mas a gente não respondeu, não respondia. Aí eu olhei para ele e falei, será que eu gosto roupa? Será? Aí nesse caso, né? Não, é porque eu não vivo. Eu sou desse jeito. E aí, o que acontece? A revelação especial, desculpa gente, não é por mal não, é porque agora a gente começa a correr, né? Aí, por exemplo, em relação à revelação especial, ela vai destrinchando, explicando e nominando. Todo mundo vê o sagrado. Na revelação especial, a gente dá nome ao sagrado. Esse sagrado aqui é o Deus de Israel, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós em Jesus, é o Deus Espírito que está aqui glorificando o Filho depois que ele subiu aos céus. Então, a gente tem toda uma explicação para o mistério. Sem a Bíblia, a gente só tem um mistério. Há um mistério, há um sagrado, mas quem é? A gente pode ser qualquer coisa, né? E aí, nesse caso, os remidos serão levados a participar da natureza humana, né, mediante a transformação segundo a imagem do Filho. Romanos 8, 29. De acordo com o que desfrutarão em plena participação na plenitude divina, mas também a provisão de uma restauração universal que afetará os não eleitos. Quanto a isso, estamos também tratando de um aspecto distintivo da revelação cristã, por ser algo especial. Essa revelação cristã caracteriza-se por sua decisiva ênfase sobre a ideia da redenção dos eleitos. É abundantemente claro que a revelação geral e a revelação especial
não estão em competição uma contra a outra. Assim, o que foi revelado a Platão por meio da revelação geral não milita em nada contra a fruição da revelação através do Logos encarnado. O que a filosofia e a ciência nos apresentam, algumas vezes de negativo, não consegue realmente anular a verdade, pois através dessas disciplinas a verdade vai sendo paulatinamente descoberta. Alguma revelação geral é obtida através da razão iluminada. Outras revelações não nos são propiciadas pelo método empírico utilizado pela ciência. E essas coisas não militam contra o caráter místico das visões conferidas aos profetas. E nem há qualquer coisa de contraditória entre revelação natural, ou seja, através da natureza, e a revelação sobrenatural. Então eu não sei se dá para a gente perceber que assim, digamos, Deus ele está se revelando sempre. Ah, mas na filosofia, sim, porque o homem não é a natureza. A história, sim, porque o homem não é a natureza. A ciência, sim, o homem não é a natureza. Ué, mas tem coisa que a ciência é contra Deus, tem coisa que a história é contra Deus, tem coisa que a psicologia é contra Deus, tem coisa que a filosofia é contra Deus. Mas lembra, a ciência, ela é uma coisa que assim, vai sempre sendo checada, questionada e tal, e cai uma tese, se levanta outra, cai uma teoria, se levanta outra e assim por diante. Então, a gente percebe que isso, querendo ou não, é o que? É o saber, né, para de alguma forma tornar a gente, né, com mais conhecimento, ter uma opção de se tornar uma pessoa melhor. Por que não se torna? A inclinação para o mal, aí já não tem nada a ver com a ciência, nem a ver com Deus se revelar. Revelação natural. Talvez possamos taxar de revelação natural a toda revelação geral. Usualmente, porém, essa expressão revelação natural limita-se às revelações dadas por meio da natureza, observando as obras criativas de Deus, quedamos-nos impressionados diante delas. É assim que os homens chegam a compreender algo da glória, do poder, da majestade e da inteligência de Deus. Quem já foi às cataratas do Iguaçu? Gente, é um negócio que você fica impressionado, né? Então, Paulo refere-se a esse tipo de revelação no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, dando a entender que a revelação por meio da natureza é suficiente para deixar os pagãos sem qualquer desculpa. Romanos 1,19. Paulo diz naquele capítulo enfaticamente que os pagãos tomam o conhecimento de Deus, no versículo 21. É possível que ele estivesse incluindo em seu pensamento, embora não tivesse declarado abertamente, o ministério do Espírito Santo, o qual leva os homens a refletirem acerca do que observam, podendo tirar daí as conclusões certas. Lembra, o Espírito Santo ele não está preso nas Escrituras. Então, por exemplo, já vi testemunhos de missionários que evangelizaram muçulmanos justamente por causa disso. O cara teve um sonho, e aí quando o missionário foi falar com ele, confirmou com o sonho que o cara teve. E assim, isso sem Bíblia. E aí percebe, a revelação especial vai explicar. Aquele que falou com você é fulano de tal, que mandou o seu filho, que fez não sei o que lá, e assim por diante. E aí, seguindo aqui, alguns daqueles, né, há alguns daqueles que falam em revelação natural, que creem no Espírito de Deus, que o Espírito de Deus atua sobre as mentes dos homens, de tal modo que aquilo que chegam a saber não se dá meramente através de racionalizações daquilo que observam. Antes, o Espírito de Deus ensinaria a eles o que deveriam pensar no que concerne à imensidade, complexidade e desígnio da natureza. Outros, porém, acreditam que a razão humana, mesmo sem qualquer ajuda divina, é adequada para raciocinar corretamente diante das maravilhas da natureza que podem observar. Eu entendo aqui, né, nesse caso, acho que é a Parenberg que fala isso, não estou lembrando aqui direito, que eu entendo que é o seguinte, sem a ajuda do Espírito Santo, isso que Paulo está falando em Romanos 1, eu entendo que não aconteceria propriamente assim, não que houvesse uma revelação especial, mas que houvesse uma sensibilização ao homem, e esse homem dotado de razão vê que tem algo maior do que ele. E como assim? Eu vou ter que prestar contas disso que eu estou fazendo. Mas não aceitam isso. Isso, porque aquele caso, pensa bem, se você pensa que existe um Deus, você entende que você não é dono de tudo e alguém é dono de tudo. E você entende que se alguém é dono de tudo, você vai ter que prestar contas a ele. E se vai ter que prestar contas a ele, talvez algumas coisas que você faça não o agrade e você tenha que consultá-lo acerca do que ele quer. Mas talvez o que ele quer, o que ele queira, não é o que você quer. Então, quer saber? É melhor ele não existir. Então, nesse caso, sim,
sei lá, eu estou pensando, né? Como eu pensaria o seguinte: pô, se Deus não existisse, haha, tudo é possível. E aí, nesse caso, voltando para cá, outros porém acreditam, né, que a razão humana, mesmo sem qualquer ajuda divina, é adequada. Então, agora eu não lembro se foi Barth ou Pannenberg, mas que assim, um entendia que Romanos 1 é a razão pura, o outro entendia que Romanos 1 é a razão com a ajuda do Espírito. Agora eu não estou lembrando qual dos dois. E aí, apesar de ser esperado que a revelação sobrenatural possa dar um conhecimento mais completo e exato acerca de muitas coisas, em nenhum sentido deve ser concebida como se entrasse em choque com a revelação natural. Ambos os tipos de revelação procedem do mesmo Deus, tendo em vista os mesmos propósitos. Esses tipos de revelação formam uma unidade, visando ao bem do ser humano. Então, seja a revelação geral, especial ou natural, é revelação, é Deus descortinando, é Deus se mostrando, é o Deus oculto se revelando. Se, por exemplo, é através da pregação do André, se é através da beleza do pôr do sol, se é através de uma música do Renato Russo, se é através de uma pintura de Portinari, se é através do professor de matemática, se é através, né, de uma liberação de endorfina na atividade física, eu não sei, mas Deus está sempre falando. A pergunta é se nós estamos ouvindo. E aí, às vezes eu posso estar no culto e eu não estou ouvindo a voz de Deus. Eu posso estar no púlpito, eu posso estar pregando, eu posso estar cantando. Eu sou um com você no amor do nosso Pai, mas eu almocei o pastor, né? Aí eu falei mal do diácono, estou puxando o tapete da irmã de oração, e estou cantando. Ou seja, eu estou num ambiente religioso, Deus está falando, mas não comigo. Uma família sem qualquer falsidade. Deu para entender? Vivendo compromisso. Ou seja, Deus está falando? Claro que está falando. A pergunta é: eu estou ouvindo? Percebe como é que é o negócio? Aí eu não sei se deu para perceber que é o seguinte: percebe? Aí a gente vai atacar, né, o cara do ambiente secular, o compositor secular, o poeta, o desenhista, o sambista, seja lá o que for. Só que observa bem como é que é o negócio. Deus está falando através da natureza, e o ser humano é a natureza. O ímpio é a natureza. Entende? E assim, é importante a gente reparar que assim, só o crente, o salvo. Que isso? Deus não está preso nisso não. Uma coisa é ir para o céu, outra coisa é ser instrumento de Deus. Lembra do tal do Ciro? Lembra do Balaão que foi amaldiçoar e teve que abençoar? Deus usa quem quer, gente. Não deve satisfazer ninguém não. Mas Deus não pode, Deus não é suas negras, Ele pode o que Ele quiser. E aí nesse caso, fechando aqui, né, a questão do aspecto sobrenatural, né? Então a revelação sobrenatural é aquela outorgada por Deus ou por algum elevado poder espiritual, como o Espírito de Deus e o Logos, isto é, poderes sobre-humanos infinitamente maiores que o homem. Os livros sagrados da maioria das fés religiosas teriam uma proveniência sobrenatural. A revelação sobrenatural subentende a intervenção divina na história humana e não algo que foi desenvolvido através do esforço humano desajudado, quer seja mediante a razão, quer seja mediante a investigação empírica. Os cristãos acreditam que suas escrituras do Antigo e do Novo Testamento são resultantes da revelação sobrenatural e especial. Escreveu Paulo: toda escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. E Pedro arremata: nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Até semana que vem com Karl Barth. Beleza?